Boa tarde a todos e a todas. Com grande satisfação que o escritório Arquelau de Paula Advogados Associados, Advocacia Tributária, recebe nesta tarde os eminentes convidados, amigos e secretários de governos do Estado de Rondônia, Dr. Luiz Fernando de Souza Pereira, e o eminente secretário de governo do município de Porto Velho, Dr. João Altair. O escritório Arquelau de Paula Advogados Associados tem, além da satisfação em recebê-los, uma preocupação muito grande de difundir conhecimentos e as políticas públicas de direito tributário que estão sendo implementadas nesse momento difícil que todos nós estamos passando. Alcançamos na noite de ontem a terrível cifra de quase mais de 3.000 óbitos por dia em razão da pandemia, e nós entendemos que o direito tributário, que as políticas públicas tributárias podem e devem ser uma ferramenta para colaborar e contribuir com todas essas adversidades. De outro lado, não tão grave, estamos passando por uma grave crise econômica. O setor produtivo, a iniciativa econômica sofre, está claudicando dia a dia em razão de todos os momentos de restrição de atividades, de protocolos necessários e que acabam, por vezes, interferindo no bom ambiente de negócios. Então, quero agradecer a presença dos ilustres secretários e começar, peço licença, peço vênia ao eminente Luiz Fernando, a antiguidade é posto aqui no nosso escritório, e querendo, agradecendo a presença, ouvir as considerações iniciais do eminente amigo e secretário João Altair, competentíssimo contador, empresário contábil no estado de Rondônia. João, muito obrigado pela sua presença, João. Obrigado, doutor Breno, primeiramente pelo convite. Será uma honra participarmos dessa live para tentar levar algumas notícias, alguns esclarecimentos para a sociedade de Porto Velho, a sociedade do nosso estado de Rondônia também, nesse momento tão difícil, tanto em função dessa pandemia, causada também a grave crise econômica que se aproxima. E eu acho que a ideia dessa live trazer algumas informações, um momento muito oportuno realmente. Parabéns à iniciativa e vamos ver o que nós podemos ajudar os nossos munícipes aqui, os nossos moradores do nosso estado de Rondônia. Muito obrigado, doutor João. Agradeço mais uma vez, em nome do escritório, a sua participação e, de antemão, já passo a palavra para o eminente secretário de governo do estado de Rondônia, secretário de finanças do estado de Rondônia, acadêmico, professor universitário, auditor fiscal do estado de Rondônia, doutor Luiz Fernando, para suas considerações iniciais. Muito obrigado, doutor Breno. Parabéns pela iniciativa. De fato, é um privilégio a gente poder, em tempos, às vezes, tão sombrios e tão incertos, termos essa oportunidade de trazer alguma luz sobre as expectativas da nossa economia, sobre as ações que o Estado, que o município estão fazendo para mitigar os efeitos dessa pandemia e realmente ter esse tempo aqui com você, que é um amigo de longa data, né, doutor Breno? E com nosso amigo João Altair, que também já nos conhecemos de bastante tempo. É um prazer, é um privilégio. Eu agradeço. Estamos prontos aqui para debater com os senhores e com os nossos ilustres convidados participantes dessa live.
Muito obrigado. Luiz Fernando, nunca no constitucionalismo contemporâneo histórico recente, nunca a iniciativa privada, a iniciativa econômica, o setor produtivo nunca dependeu tanto do Estado, da presença do Estado. Ao contrário, a iniciativa econômica sempre defendeu a liberdade, a livre iniciativa econômica, a ausência de intervenção do Estado. E agora, nesse momento de perplexidade, de absoluta ausência de fatos geradores das obrigações tributárias, num abrupto momento de crise, seja no setor de serviços, no setor de comércios, aduaneiro. Qual é a sua percepção, qual é a preocupação do Estado de Rondônia, do governo do Estado de Rondônia, com o setor produtivo e a sociedade de uma forma geral? Perfeito, doutor Breno. De fato, essa pandemia, esse momento histórico que nós estamos vivendo, ele traz lições profundíssimas sobre o papel do Estado, sobre a livre iniciativa, sobre o nosso contrato social, sobre qual é o papel que cada um de nós tem em relação ao outro, em relação ao sustento da vida e o sustento econômico das demais pessoas. Todos temos um papel relevante nesse contexto, e essa pandemia tem nos ensinado isso. Nós aprendemos que a atuação do Estado é fundamental e, mundo afora, os países que têm uma prestação de serviços de saúde estruturados demonstraram como isso é importante para a preservação de vidas. Então, isso também traz uma lição importante para a ideia de um liberalismo econômico puro. É necessário, sim, uma atuação forte do Estado na preservação do bem comum, na preservação das vidas, e para isso é necessário, sim, que o Estado esteja equipado, que ele tenha condições de assistir a população nesses momentos de crise. Então, essa é uma primeira grande lição. E depois que nós, como um todo, em função dessa pandemia, no primeiro momento, só poder ser combatida com as medidas de isolamento social, isso também trouxe uma responsabilidade muito grande para cada um de nós. E a iniciativa privada ela foi chamada, sim, a fazer sacrifícios no sentido de suspender atividades, de restringir a atividade econômica para limitar a propagação do vírus. Então, isso traz também uma relação diferente entre o Estado e a iniciativa privada, no sentido de pedir essa cooperação, mas também o Estado precisa assistir, precisa mitigar o efeito dessa suspensão de atividades econômicas, seja através de medidas tributárias, de suspensão de obrigações, seja através de crédito produtivo, seja através de medidas pontuais em relação a assistir os grupos mais vulneráveis e manter algum nível de consumo das famílias. Enfim, num conjunto de ações, Estado, sociedade, setor produtivo, precisam atuar de forma integrada para o enfrentamento dessa crise. E isso nos traz grandes aprendizados. E o nosso maior propósito nesse momento é aprendermos rápido essas lições que temos a aprender e conseguirmos trabalhar em conjunto para a superação dessa crise. Muito obrigado. Doutor João Altair, o município de Porto Velho, capital do estado de Rondônia, atualmente é responsável também por gestar essa crise econômica e sanitária. Porto Velho hoje já vem alcançando, com a sua evolução, com a sua pujança econômica, gestão administrativa, zelo na condução dos negócios da prefeitura e do município, já vem alcançando um orçamento que hoje beira aproximadamente R$1 bilhão, e com uma iniciativa também econômica, o setor produtivo muito forte. Salvo engano, o maior quantitativo de rebanho bovino, negócios pecuários de gado, situa-se
no município de Porto Velho, ou seja, Porto Velho também já vem alcançando um status de relevância econômica muito grande. Porto Velho já vem deixando de ser a capital administrativa para também participar proativamente dos rumos econômicos do estado de Rondônia. Eminente secretário João Altair, quais são as impressões do município de Porto Velho? Qual a contribuição? O que o município vem pensando e desenvolvendo nesse momento de crise? João, o som, por favor, o áudio. Doutor Breno, esse momento que estamos vivendo, estamos passando com essa pandemia, está nos trazendo lições importantíssimas de quão frágil as nossas instituições, quão frágil estamos em termos de saúde pública, até nas questões de gestão administrativa, enfim. Porto Velho, realmente, nos últimos 15 anos, 10, 15 anos, vem mudando o seu perfil de uma cidade de contra-cheque para uma cidade mais empreendedora, uma cidade que gera riqueza, com indústrias, com as próprias usinas hidrelétricas que trouxeram essa mudança de perfil. Nós temos percebido, e a Prefeitura tem atuado fortemente na desburocratização. Eu penso que para o município, a situação difícil para o empreendedor é a burocracia. Nós estamos tentando e implementando uma desburocratização muito forte para facilitar o ambiente de negócio. Então, essa contribuição do município, a meu ver, já é importante. Nós estamos vivendo realmente um momento agora com o agronegócio muito forte. Porto Velho vem realmente se destacando nisso, com a chegada da soja, com mais atividade agrícola, substituindo a atividade pecuária, onde tem uma geração maior também de empregos. Então, Porto Velho tem esses desafios novos. Nós temos uma característica, Rondônia, a capital Porto Velho, por exemplo, na saúde pública, tem uma diferença dos demais municípios do país, que é a questão da gestão municipal, da baixa complexidade, é do município e alta complexidade do Estado. Isso vem há alguns anos, eu não sei por que desenharam dessa forma, mas é dessa forma que vem se desenvolvendo a saúde no conjunto Estado e município. Agora, nós sentimos no município, doutor Breno, uma carência muito forte de investimento na área industrial. Nós temos uma indústria muito incipiente ainda, onde gera muita mão de obra. E nos últimos anos a construção civil também teve um impacto muito grande. Na redução, ano passado foi um ano atípico, foi um ano muito bom para a construção civil, mas os reflexos tributários para o município são muito pequenos, porque nós dependemos muito de investimentos do Estado e do município nessa geração de riqueza para a capital. Ok. Nas duas intervenções de Vossas Excelências, meus amigos, assim que eu posso chamar, nós vimos muito a expressão geração de empregos, geração de riquezas. Entendemos que nós temos, como sociedade plural, participativa, sociedade privada, gestão pública, nós temos que adotar todas as medidas possíveis para a geração de emprego, para fomentar o ambiente de negócios, para melhorar o ambiente de negócios. Aqui eu já faço um pleito em nome de todo o setor produtivo. Há um ano atrás, nós estamos fazendo aniversário com essa pandemia, e há um ano atrás, com felicidade, tanto a administração tributária do município de Porto Velho, como a administração tributária do estado de Rondônia, adotaram medidas legislativas para, por exemplo, prorrogar as certidões negativas de todos os empresários
até quando perdurasse, pelo menos, esse momento de crise. E o momento só piora. Então, fica aqui um pedido de um humilde advogado que defende o setor produtivo para que vossas excelências levem isso para as suas gestões e é uma maneira de suspender a exigibilidade, de prorrogar as certidões e fomentar. Mas eu não vim aqui para falar. Eminente secretário Luiz Fernando, o que o Estado de Rondônia está fazendo, a administração tributária, para gerar emprego e riqueza nesse momento de crise? Perfeito, doutor Breno. Não podia perder a oportunidade de fazer um pedido também, né? Tá certo. Você não estava no roteiro, mas eu vou estudar com carinho essa possibilidade em relação às certidões, ok? A gente fez isso no início da pandemia, né? Fizemos a suspensão por 90 dias, inclusive suspensão de prazos e tudo mais, mas essa extensão excessiva do prazo poderia gerar um problema para o contencioso, poderia gerar um engessamento, inclusive um acúmulo excessivo, né, de processos que depois seria difícil de tratar. Mas eu entendo perfeitamente que essa questão de manter a regularidade fiscal é fundamental para as empresas nesse momento, porque sem certidão negativa, ninguém consegue acesso a crédito, seja bancário, seja parcelamento das compras junto aos seus fornecedores. Então, essa regularidade fiscal é, sem dúvida, um requisito essencial para que as empresas continuem em atividade. E, nesse sentido, o Estado de Rondônia vem adotando, desde o início da pandemia, um conjunto de medidas, né, que foram se adensando ao longo do tempo em relação à prorrogação de vencimento de impostos. A gente fez isso de maneira mais cuidadosa, mais pontual, para os setores mais afetados no início da pandemia, e depois fomos estendendo isso de forma que, ao longo do ano, fizemos prorrogações de vencimento de impostos que beneficiaram a todos os setores, a ponto de concedermos uma moratória no final do ano, que permitiu que todos os vencimentos de impostos ocorridos do início da pandemia, de 20 de março até 30 de dezembro de 2020, fossem prorrogados, o vencimento fosse prorrogado para 31 de março de 2021, sem incidência de juros, multa ou atualização monetária. Então, isso permitiu alívio às empresas, permitiu que as empresas que inadimpliram durante a pandemia, ou seja, que tiveram problemas de cumprimento de obrigações tributárias por causa da pandemia, tem esse alívio de pagar as suas obrigações até 31 de março, sem nenhum encargo adicional em função disso. Essa foi uma medida que nós adotamos ao longo do ano de 2020 e agora, em 2021, também adotamos a prorrogação do vencimento de impostos das empresas do Simples Nacional e do MEI, os impostos por diferencial de alíquota, ICMS por diferencial de alíquota e por substituição tributária, que afetam diretamente, né, as empresas do Simples na entrada do Estado, essas obrigações foram prorrogadas por 75 dias. Então, quem teve vencimento em março, abril, até junho, está tendo essas prorrogações por 75 dias. Isso permite às empresas que continuem efetuando as suas compras, não tenham a sua necessidade de capital de giro onerada na entrada do Estado, possam realizar as suas vendas e só depois recolher os seus tributos em cima do que venderam. Então, isso é uma medida importante para permitir que esses recursos que seriam utilizados para o pagamento antecipado de impostos seja direcionado para o cumprimento das demais obrigações, reduzindo a necessidade de capital de giro das empresas. Fizemos isso também em relação ao ICMS antecipado, que as empresas do regime normal pagam ou pagavam, aquelas empresas com regularidade perante o fisco, né, que têm conformidade tributária, requerendo a dispensa do antecipado. Isso lhes foi concedido, tem sido concedido de forma permanente, porque nós não queremos onerar as empresas que tenham uma regularidade com o fisco rondoniense. Também, em relação ao Simples Nacional, uma notícia importante, doutor Breno, que eu acho que é de primeira mão. Hoje, o Comitê Gestor do Simples Nacional acatou a proposta de diversos estados, incluindo Rondônia, para prorrogar o vencimento dos impostos pagos no PGDAS, né, tributos federais, estaduais e municipais, não é isso, João tá aí? Foi prorrogado aquilo que venceria agora no dia 20 de abril, passa a vencer em 2 parcelas após 2 meses, né?
ele ficou prorrogado para... O de abril ficou para junho, aliás, julho e agosto. Julho, agosto, setembro. Julho e agosto, duas parcelas. O que venceria em maio, outubro e novembro. Setembro e outubro. O que venceria em junho, novembro e dezembro. Então, essa prorrogação por 3 meses do vencimento dos impostos federais, estaduais e municipais das empresas do Simples traz também um grande alívio às empresas. Então, essas medidas foram muito importantes para preservar a capacidade de pagamento das empresas, a liquidez das empresas em relação aos demais compromissos não tributários. Também mantivemos medidas de regularização de débitos atrasados, antigos, através do Programa de Recuperação de Créditos da Fazenda Pública, o REFAZ. Ele vigorou ao longo de todo o ano de 2020, e agora, em 2021, nós reeditamos o REFAZ a partir de fevereiro, com prazo de adesão até junho, permitindo o pagamento de ICMS vencido até junho de 2020, ou seja, fatos geradores bem recentes, fato gerador até junho de 2020. Nós estamos permitindo o pagamento à vista com redução de 85% dos juros e multas, ou parcelamento em até 10 anos, até 120 meses, ainda com uma redução de até 55% de juros e multas. Então, isso também permite que as empresas retomarem a sua regularidade e, com isso, manterem a sua operação. Então, doutor Breno, concluindo a resposta, essas medidas, no conjunto, têm permitido às empresas rondonienses manterem os seus empregos, manterem as suas atividades, e isso tem se refletido no número de empregos, no número de empresas abertas e fechadas ao longo da pandemia, na taxa de desocupação da economia rondoniense, no faturamento das empresas, enfim, um conjunto de indicadores positivos que demonstram que, no geral, a economia rondoniense tem mantido um bom nível de atividade econômica, tem mantido um aquecimento suficiente para continuar gerando oportunidades e evitando o fechamento de empresas. Loas ao Estado de Rondônia, loas ao governo do Estado de Rondônia, que tem adotado medidas para incentivar, fomentar e melhorar o ambiente de negócios. Muito boa notícia também, a novidade trazida no que se refere ao Comitê Gestor dos Simples Nacionais. Eu sempre defendo que o maior canteiro de geração de emprego são os pequenos, os microempreendedores, são os verdadeiros geradores de empregos nesse país, e, de fato, a administração tributária deve centrar esforços nesse sentido. Eminente secretário João Altair, me parece também que a administração tributária de Porto Velho adotou mecanismos de estimular o ambiente de negócios, prorrogou o IPTU. Quais são as novidades e os projetos e as boas notícias da administração tributária para o que vem por aí ainda? Doutor Breno, no início do ano, nós coincidiu com o retorno da pandemia da sua forma mais grave, mais letal em Porto Velho. Nós prorrogamos o IPTU, nós aumentamos o desconto, que era de 10% em janeiro para 20%, e mantemos, e também em fevereiro de 5% para 10%. E agora o prefeito nos autorizou algumas medidas que nós vamos publicar esse decreto essa semana, deve estar pronto já. E essa é um pedido das associações, nós temos recebido muitos pedidos, principalmente dos setores de hotelaria, o setor de eventos, o setor de bares, restaurantes. Esses setores estão afetados muito seriamente com relação às suas atividades. Então, o prefeito nos autorizou a prorrogar esses alvarás de funcionamento para essas empresas, para esses segmentos, até por 120 dias, ou seja, até dia 31 de julho. Então, serão prorrogados sem nenhum acréscimo. Também as licenças da vigilância sanitária da vigilância sanitária e ambiental também. Todos os alvarás, nós vamos prorrogar as licenças também até 31 de julho.
bem como as certidões negativas também. E prorrogamos, além isso para as empresas e para a sociedade, de modo geral, o IPTU também, que vence agora, dia 31 de março, prorrogamos também o seu vencimento para 31 de julho. Então, logicamente, não é um grande benefício, mas eu diria que, nesse momento, é o que a gente pode fazer. O que a população tem que saber, e eu acho que a população, a grande maioria já sabe, o município, o Estado não pode fazer nada dentro do orçamento que não esteja previsto em orçamento. O ideal seria nós prorrogarmos isso para o ano que vem, ou dar uma isenção, por exemplo. Tem um pedido, e eu acho muito justo o pedido, que era nós suspendermos a cobrança dos alvarás, quer dizer, anistiarmos o alvará durante esse período que está fechado. Nós, infelizmente, não podemos fazer isso. Nós podemos prorrogar isso, sim, em função de que a lei, nós teríamos que ter uma previsão legal, nós teríamos todo aquele procedimento, e isso inviabilizaria o processo. Então, no momento, é isso que a gente pode fazer. A prefeitura tem uma preocupação muito grande em manter as suas finanças, e nós não temos uma margem. O Estado, por exemplo, tem condições maiores de flexibilização, pelos seus recursos são maiores, e a sua arrecadação é bem mais consistente que a nossa. Então, o município não tem muita margem de manobra. Aquilo que é possível, nós estamos fazendo, olhando aqui, por isso nós estamos focando em segmentos que foram mais afetados. Por exemplo, academias, os campos de futebol, esses campos que praticam artes marciais, enfim, esses segmentos, hotelaria também, que indiretamente está muito impactado também. Esse nós estamos prorrogando os alvarás até 31 de julho. Então, já é um alívio. Logicamente, não vai resolver o problema de todo mundo, e eu tenho certeza disso, mas com certeza alguma coisa que o município pode fazer nesse momento. Ótimo, ótimo. Muito obrigado, João, Luiz, pelas novidades, pelas boas notícias. É muito importante que o setor produtivo que está nos assistindo e a sociedade tenham conhecimento desse esforço da administração tributária. Eu insisto, logicamente, toda a administração pública está envolvida, os colegas da saúde, os servidores da saúde estão totalmente envolvidos nessa situação, mas estamos focando, recortando no que se refere para a administração tributária. Eu vou fazer mais uma pergunta para ambos os convidados, e depois nós temos algumas perguntas de acadêmicos, alunos, né? São nossos alunos do João, Altair, alunos do Luiz, e que estão acompanhando, né, todo esse debate. Mas a pergunta que eu gostaria de fazer de forma pragmática o Supremo Tribunal Federal, no ano passado, ele assentou a tese de que compete aos municípios e aos estados a gestão, a adoção de medidas sanitárias restritivas, de polícia, de incentivo aos negócios, aos ambientes e proteção à vida. O Supremo Tribunal Federal, interpretando a Constituição Federal, decidiu que esse o caminho adequado. Pergunto aos dois gestores de forma absolutamente apartidária, mas da condução técnica, exclusivamente técnica. Os municípios e os estados têm condição, o município de Porto Velho, o estado de Rondônia, notadamente do ponto de vista da administração tributária, tem condições, a União Federal tem contribuído, tem participado. Nós verificamos o esforço do ministro Paulo Guedes, do aporte de recursos, dos auxílios emergenciais. Nós sabemos
tão quanto deve ser o sacrifício do Tesouro Nacional de gestar essa parte da população. E os senhores que estão na ponta, o que tem a falar sobre essa decisão do Supremo que determina aos estados e municípios a adoção de medidas para conter a crise na saúde e na economia? Vou começar agora pelo João. Doutor Breno, na verdade, essa gestão da saúde ela deve ser tripartite, Estado, município e a União. A decisão do Supremo ela não tirou da União as responsabilidades, apesar do presidente dizer, não, eu saí, passei para o Estado e tal. Mas não é bem assim. A responsabilidade, tanto é que a União ela participou ativamente com recursos financeiros, tanto para os municípios como para o Estado. E eu posso afirmar com toda tranquilidade, isso o prefeito já colocou isso também. Os recursos que recebemos da União foram mais do que importantíssimos para nós fazermos frente às despesas que nós tivemos no ano passado com saúde. Nós recebemos 75 milhões, desses 75 milhões, 60 e poucos milhões, 75 milhões da União, recebemos 6 milhões e pouco do Estado. Esse recurso foi direcionado, apenas 7 milhões e pouco dos recursos da União era direcionado, vinculado à saúde. Nós repassamos 60 e poucos milhões para a saúde. Nós gastamos quase 100% do auxílio emergencial da União com saúde no ano passado. Então, esses recursos foram fundamentais. Agora, o que nós percebemos, o ano passado, no início da pandemia, nós tivemos muitos problemas, o Luiz Fernando me corrija se eu estiver errado, nós tivemos uma guerra de decreto. Naquele momento, existia com certeza não é o Estado e nem o município, quem ia ser o protagonista na história. Para vocês terem uma pergunta que eu sempre faço, a Defensoria Pública do Estado entrou com ação contra o município, porque o município tinha liberado, tinha fechado, não me lembro. Então, o Ministério Público, de manhã entrava com uma ação, à tarde a Defensoria Pública, o decreto do governador, o decreto do prefeito, um era diferente do outro e a população estava perdida. O que o doutor Hildon fez? A partir de hoje, os decretos do governador serão acatados pela prefeitura e seguiremos os decretos. E, para mim, foi a maneira mais inteligente, porque a população que tem que obedecer os decretos tem que saber, tem que ter um norte, e o norte é o Estado. Então, nesse quesito, eu não vejo problema nenhum. Aliás, está funcionando muito bem, muito bem. E nós estamos trabalhando hoje, por exemplo, nessa situação da fiscalização em conjunto. Nós temos uma coordenadoria na Secretaria-Geral de Governo, com todas as fiscalizações do município, atuando em conjunto com o Estado, com o Corpo de Bombeiro e a Polícia Militar. E o município não tem condições de fazer fiscalização em ambientes noturnos sem o apoio da polícia. Senão, nossos fiscais com certeza, terão problemas. E isso está acontecendo com muita tranquilidade. A relação Estado e município está muito boa. Então, eu acho que a gestão tripartite, cada um fazendo a sua obrigação, eu acho que está funcionando de forma adequada. Secretário Luiz Fernando. Perfeito, doutor Breno. Obrigado por ter passado primeiro para o doutor João Taí, porque já me aliviou aqui a resposta, né? Eu concordo plenamente com essa leitura que o secretário João Taí fez, de que a decisão da STF ela permitiu aos estados e municípios a adoção de medidas sanitárias sem impedir a União de coordenar essas medidas ou o esforço nacional. Houve realmente uma dissonância com relação à necessidade de adoção de medidas de distanciamento social, né? A visão da União diferiu da maior parte dos estados e municípios, e o STF assegurou que estados e municípios poderiam adotar essas medidas. Mas a dissonância acho que foi só nesse nível. No restante, em relação à saúde, o governo federal efetuou os repasses específicos, os aportes específicos para o enfrentamento à pandemia diretamente, aumentou a remuneração da participação do SUS na remuneração dos leitos de UTI, dos leitos clínicos,
adotou um conjunto de ações que foi muito importante e foi o que nos permitiu, de fato, enfrentar o impacto financeiro dessa estratégia de enfrentamento à Covid, o reforço na assistência em saúde. Então, tudo isso funcionou e tem funcionado. Estado de Rondônia e municípios, o município de Porto Velho foi o que o Dr. João Taí falou, né? A gente teve uns momentos aí até de estranhamento, de interferências, de direções opostas, mas ao longo da pandemia nós fomos nos ajustando e temos até uma convergência importante que, nesse momento, está bem assentada, inclusive na fiscalização, como o nosso amigo João Taí menciona. Então, a gente vem evoluindo nesse ponto. Em relação à necessidade ou não das medidas de distanciamento social, isolamento social, a gente continua tendo no país opiniões muito divergentes, né? Isso é um dificultador. A gente participa de discussões aqui com os empresários e o governador tem ouvido muitos setores, a gente vê que a população como um todo não tem aderido às medidas de distanciamento social, e isso é um grave problema. Isso agrava a situação da pandemia. Então, a falta da coordenação nacional, de um consenso com base científica nisso, tem gerado, sim, um custo maior para enfrentarmos essa pandemia. Mas, com relação à articulação de União, estados e municípios para aportar os recursos necessários para o enfrentamento, isso tem funcionado. Agora, claro, às vezes há algumas informações que podem induzir a população a erro, né? A gente teve uma informação divulgada nos canais do presidente da República recente de que os estados teriam recebido uma certa quantia de recursos da União. A postagem em si, ela não especificava que esses recursos eram recursos de natureza muito diversa, não são repasses para os governos do Estado ou governos municipais. São todos os recursos que fluem da União para a população ou para os entes públicos por força da Constituição, por força do auxílio emergencial, a questão do INSS, enfim, botou tudo numa mesma cesta, que ficou parecendo que o governo federal transferiu para o estado de Rondônia, por exemplo, 8,6 bilhões. Isso gerou muito engano. Eu vejo isso o tempo todo nas postagens, nas redes sociais. E cadê os 8,6 bilhões que o estado de Rondônia recebeu? O estado de Rondônia não recebeu 8,6 bilhões. Se a gente considerar aquilo que são as transferências constitucionais, aquilo que tem que vir, a parte que cabe aos estados da arrecadação dos recursos federais, isso dá cerca de 4,2 bilhões, que é mais ou menos a metade, no nosso orçamento, pouco menos da metade do nosso orçamento anual, que vem todo ano. Parte do que a União arrecada de imposto de renda, de PIS, COFINS, CSLL, isso parte disso pertence aos estados. E isso foi repassado. Então, houve uma guerra de comunicação aí que gera muita confusão na cabeça das pessoas. Mas o que o estado de Rondônia recebeu especificamente para o enfrentamento da pandemia foi uma ajuda de pouco mais de 500 milhões de reais. Excelente, fantástico, importantíssimo. Foi o que nos permitiu enfrentar a pandemia, mas muito, muito longe de 8,6 bilhões de reais. Então, é bom que isso fique claro para todos que nos assistem, para que a gente vá atrás da informação exata, né? A nossa secretária de Planejamento concedeu algumas entrevistas, publicou algumas matérias a esse respeito, mas isso acaba gerando ainda alguma confusão. Então, fica aqui o convite para que todos entendamos isso e possamos dimensionar adequadamente o papel de cada ente dentro desse enfrentamento. Mas, na prática, é o que João Altair falou. Tem funcionado e essa articulação tem sido importantíssima para o enfrentamento da pandemia. Ótimo, muito obrigado pelos esclarecimentos. Nós entendemos que também, do ponto de vista tributário, do direito tributário, não existia até então assim, uma legislação complementar nacional tratando assim, de pandemia, né? O Código Tributário Nacional, todos nós sabemos, é de 1966, recepcionado pela Constituição com status de lei complementar. A Constituição Federal fala muito timidamente, né? Calamidade pública,
lá nos empréstimos compulsórios, nos impostos extraordinários da competência residual da União, de modo que faltava, né? Aliás, foi uma surpresa geral, mas faltava um regramento complementar nacional para adotar as diretrizes. Penso eu que esse foi um dos motivos que gerou aquela briga de decretos, decreto para lá, decreto para cá, moratória para lá, foi aquela, enfim, todo mundo querendo acertar, logicamente, e gerando esse impasse. Mas para não tomar mais o tempo de Vossas Excelências, eu vou pedir para a nossa assessoria gerar as perguntas dos nossos acadêmicos. Eu tenho aqui uma do Francisco Neto da Silva Neves para o Altair, se vai ter parcelamento sobre os alvarás do funcionamento de bares, ou seja, é um debate que já foi feito aqui, mas logo mais a gente responde. Então, peço aí para a assessoria rodar, digamos assim, as perguntas para que a gente não tome muito tempo dos nossos convidados. Oi, meu nome é Ana Beatriz, eu sou acadêmica de Direito e gostaria de fazer a seguinte pergunta. A econômica impacta na arrecadação do estado de Rondônia? Olá, meu nome é Bruna, eu sou acadêmica do curso de Direito da Uni e eu gostaria de saber quais são as políticas públicas que podem ser desenvolvidas pela administração tributária. Oi, meu nome é Júlia, eu sou acadêmica de Direito da Universidade Federal de Rondônia e a minha pergunta é se a União Federal está ajudando o estado de Rondônia no enfrentamento dessa crise. Oi, meu nome é Luna, eu sou acadêmica de Direito e eu gostaria de saber se existe prorrogação de tributos no âmbito de Porto Velho. Meu nome é Victor Morelli, sou acadêmico do curso de Direito da Universidade Federal de Rondônia. A minha dúvida é com relação à moratória. Professor Breno, a moratória já foi implementada no nosso estado de Rondônia? Olá, meu nome é Frank Leonardo, eu sou aluno de Direito da Universidade Federal de Rondônia e eu gostaria de saber o seguinte: sobre os auxílios emergenciais pagos pelo governo desde a metade do ano passado, aproximadamente, qual o impacto desses auxílios na arrecadação dos tributos? Então, amigos, percebemos que a academia, né, digamos assim, os universitários, os acadêmicos de direito, notadamente da Universidade Federal de Rondônia, estão atentos, estão participando, acompanhando, logicamente com preocupação, todos os debates. Algumas perguntas já foram esclarecidas, mas eu vou enriquecer para a gente encerrar. A primeira vai para o secretário do município de Porto Velho. A acadêmica Luna pergunta ao secretário João Altair: já existe prorrogação de tributos, prorrogação, moratória no âmbito do município de Porto Velho, João? Existe a prorrogação dos alvarás de licença e o IPTU, que nós prorrogamos. O IPTU, taxa de lixo, e a COSIP, que fazem parte todo no mesmo processo. A COSIP, que está atrelada ao imóvel, ao ITU, né? E também os alvarás da vigilância sanitária e ambiental. Esses estão todos prorrogados até 31 de julho. Serão prorrogados até 31 de julho. Obrigado, João. Luiz Fernando, eminente secretário, se puder falar números, ótimo, se não, mas enfim, a acadêmica Ana Beatriz, do curso de Direito, da Faculdade de Direito, da Universidade Federal de Rondônia, pergunta: a crise econômica impacta na arrecadação do estado de Rondônia? Qual o percentual? Eu tenho essa dúvida também. Perfeito, Ana Beatriz, obrigado pela pergunta. Sem dúvida impacta, né? A gente vinha, antes dessa crise, a gente vinha com um crescimento de arrecadação da ordem aí de 10%, 13% em relação ao ano anterior, nos meses de janeiro, fevereiro, até março de 2020. Quando chegou a crise, nós tivemos perdas de arrecadação nos meses de abril, maio, junho e julho. Em agosto, nós começamos a recuperar, né? Esses primeiros 4 meses, houve um cuidado maior com as medidas de isolamento, as pessoas aderiram, as empresas fecharam, e, de fato, isso trouxe um impacto econômico
relevante, que logo depois, até com o aprendizado que a gente teve em relação a segregar mais as medidas, começou a regionalizar isso, veio por município, de acordo com o nível de internação, de acordo com a velocidade do contágio em cada município. Então, isso permitiu tomar medidas que sacrificaram menos a economia. Uma hora, Porto Velho estava no regime de isolamento mais restrito, depois foi o interior, e isso, para a economia do Estado como um todo, foi muito bom. Então, nos meses de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, nós recuperamos as perdas de arrecadação acontecidas nesses primeiros 4 meses da pandemia. Agora, fechamos o ano de 2020 com arrecadação de receitas próprias, né? Arrecadação tributária ou não tributária de receitas próprias, da ordem de 6,2% acima em 2020 do que nós tínhamos obtido em 2019. Então, isso permitiu um incremento de arrecadação superior à inflação medida pelo IPCA, por exemplo, que foi em torno de 4,5%. Então, foi um desempenho muito bom para um ano de crise, de pandemia. Agora, em 2021, tivemos um janeiro bom, com a arrecadação acima de 10% de crescimento, um fevereiro não tão bom, mas ainda assim com um crescimento de 4,2% acima da arrecadação de fevereiro de 2020, e em março nós esperamos novamente ter um bom desempenho, porque é o final do prazo de moratória, então isso deve permitir também uma recuperação boa, viu, João, tá aí? O FPM, eu acho, de março vai dar uma segurada aí para vocês. Então, assim, acho que no conjunto a gente tem conseguido ter um impacto reduzido, mas claro que se não fosse a pandemia, Rondônia estava voando, né? A gente estava indo muito bem, né? A pandemia segurou bastante o nosso crescimento, mas ainda assim temos uma situação de arrecadação, de crescimento, assim como o faturamento das empresas tem crescido, assim como empregos. Eu mencionei há pouco, né, que as medidas adotadas conseguiram segurar empregos, e para dar um número, né, já que a Ana Beatriz me pediu o número, a gente perdeu durante a pandemia, nos primeiros meses também, né, especialmente março, abril, maio e junho, a gente perdeu 7.022 empregos formais, empregos com carteira assinada segundo os dados do CAGED. Se você pesquisa fácil aí na internet. Nos meses seguintes, nós recuperamos 8.900 vagas. Então, o número de admissões foi maior do que o de demissões, em cerca de 8.900 vagas. Isso até janeiro. Então, de fato, a gente já recuperou os empregos perdidos durante a pandemia, o que é um indicador muito importante para demonstrar a vitalidade da nossa economia. Muito bem, muito obrigado. Realmente muito importante, eu insisto em falar na relevância da percepção por todos das políticas públicas, notadamente do direito tributário, em prol da coletividade. O direito tributário não é aquele bicho-papão, não é só uma forma do tributo fiscal, de cunho de abastecimento, mas também regulatório, extrafiscal, adotando políticas públicas. Quero aqui parabenizar a administração tributária do município de Porto Velho pelo excelente trabalho de busca da função social da propriedade, na progressividade de alíquotas do IPTU, buscando cada vez mais redistribuir riquezas dentro do sistema tributário do município. Da mesma forma, quero de público também externar os elogios à administração tributária do governo do estado de Rondônia, que vem fazendo malabarismo para manter esses números elevados, o agronegócio, que me preocupa muito. Talvez a gente vai ter que fazer uma nova live, a última PEC, a última emenda à Constituição da última sexta-feira, de número 109, que vai trazer muito debate na concessão de benefícios, na supressão ou não de benefícios fiscais. E eu penso que o bom benefício fiscal é uma política pública interessante para os estados. Mas, para não tomar mais tempo da concorrida agenda dos eminentes secretários, eu vou pedir
30 segundos para cada um, começando agora pelo Luiz Fernando, para as suas considerações finais. E em nome do escritório, Arquelau de Paula, advogados associados, que está comemorando o seu cinquentenário, são 50 anos de atuação no estado de Rondônia, acompanhou a criação, a transformação do antigo território no novo estado de Rondônia e vem participando ativamente dessa construção deste pujante estado. Por favor, secretário Luiz. Muito obrigado, meu ilustre amigo, doutor Breno de Paula. É um prazer a gente poder conversar. O tempo passa rápido, né? A gente acaba não conseguindo nem ir em todos os assuntos, todas as perguntas que foram apresentadas, porque, de fato, a sua mediação e a riqueza do tema e a riqueza do conhecimento aqui do nosso amigo João Altair facilita muito o diálogo, né? Espero que a gente tenha outras ocasiões mesmo para conversarmos com as pessoas. Eu acho que esse debate qualificado é muito importante em tempos em que, às vezes, as discussões de rede social são tão vazias, são tão sem fundamentos, são tão emocionais e pouco racionais. Nada contra as emoções, mas que haja razão, que haja embasamento, que haja fundamentação em evidências, né, para as posições que a gente adota diante da vida. E ter essa oportunidade de um debate qualificado, que traz luz para um tema que impacta o nosso dia a dia, que é o mundo dos tributos, o mundo da arrecadação, o mundo das finanças, o mundo da economia, isso é muito importante. Então, eu quero agradecer, assim, entusiasmadamente pela oportunidade da gente ter esse debate aqui e me colocar à disposição para a continuidade disso, sempre que o Dr. Breno achar oportuno, sempre que pudermos contribuir com essa discussão. Forte abraço. Obrigado. Doutor João, por favor, meu. Eu também, doutor Breno, gostaria de também agradecer pelo convite, de ter o privilégio de participar desse debate com o doutor Luiz Fernando, que é um baluarte aí da tributação, que administra as finanças do Estado com uma galhardia que a gente nos inspira. Eu acho que a complexidade das finanças públicas não é para qualquer um, e eu acho que eu me inspiro muito nos procedimentos, nas atitudes do doutor Luiz Fernando com o Estado e os municípios, depende muito dessa orientação, desse norte. Esse tipo de debate, doutor, muito feliz, doutor Breno, pela complexidade, pela angústia, pelas dúvidas que a população tem. Falar de tributo, falar de economia, e a população, às vezes, e participo de algumas discussões com os empresários estão sempre precisando que o setor público lhes dê algum norte, alguma luz, mas a gente, às vezes, e eu sou da área empresarial, eu sei da dificuldade do empresário, mas a gente tem uma responsabilidade muito grande com as finanças públicas. Não adianta nós fazermos algum processo, um procedimento, atender uma demanda sem que a gente meça com muita cautela as consequências dessa medida. Então, isso nos impede, muitas vezes, de avançarmos mais, de ser mais arrojados em alguns procedimentos. Mas eu acredito que o norte, o Estado está indo muito bem, o município de Porto Velho, graças a Deus, as finanças estão bem, eu não diria, mas estão tranquilas, nós estamos conseguindo pagar os fornecedores tudo religiosamente em dia, folha de pagamento. Eu acho que isso... algum dos acadêmicos colocou ali a questão do auxílio emergencial, se foi importante, foi importantíssimo para a manutenção do emprego, para a manutenção das receitas públicas também. Com certeza, isso foi fundamental. Doutor Breno, muito obrigado pelo convite. Estou sempre à disposição, o Estado, no município, no momento que você precisar ou achar que é importante um debate, estamos às ordens. Forte abraço. Muito obrigado mesmo. É uma honra receber os convidados, o secretário de Fazenda do município de Porto Velho, empresário contábil, de larga experiência na contabilidade, no planejamento tributário, na gestão da coisa pública, ex-secretário
de Governo do Estado de Rondônia também, doutor João Altair contribuiu também na gestão estadual. Muito obrigado, doutor João, pela sua participação e prontidão, e receba votos de profícuo sucesso na administração pública municipal, que sabemos que não é fácil. Da mesma forma, também agradeço a presença do eminente amigo, realmente é um grande amigo, acadêmico, professor universitário, auditor fiscal do Estado de Rondônia, um exímio tributarista, eminente secretário de Finanças do Estado de Rondônia, doutor Luiz Fernando, também receba a nossa gratidão por essa participação. Tínhamos muitas muitas perguntas para responder, mas vou tentar diluí-las nos WhatsApp, depois eu vou tentar repassar para os nossos ouvintes. Em nome do Escritório Arquilau de Paula Advogados Associados, agradeço também a presença de todos na nossa live, que tem como objetivo único fomentar o debate do direito tributário no âmbito do Estado de Rondônia. Uma boa noite a todos e se cuidem para que todos continuemos saudáveis e dispostos para combater essa crise. Muito obrigado a todos. Obrigado, até logo.